caramba, o pessoal está sendo nacionalista, vamos ser também. O que faz Portugal ser Portugal? As cruzadas. Nós somos o povo que expulsou os mouros da Península Ibérica. Vamos escrever sobre cruzada. Que é o período que você tem, por exemplo, Eurico o Presbítero, que você tem ali o personagem cavaleiro que luta contra os muçulmanos, né? E essa moda chega no Brasil, e o brasileiro fala, caramba, vamos honrar a glória da nação, né? O que o Brasil tem? Mato e índio. Então vamos louvar o mato e o índio. E é o período que nós chamamos de romantismo no Brasil. José de Alencar, Guarani, Iracema, esse rolê todo brasileiro, hino nacional, canção do exílio, tudo isso é resultado de um pensamento hegeliano que está acontecendo na Alemanha. E foi sendo importado da Alemanha para a França, da França para Portugal, de Portugal para o Brasil. Então, a influência de Hegel, ela é monstra, assim. Todo mundo é hegeliano na época de Hegel, sem perceber. E na comunidade acadêmica hegeliana, vai começar a surgir, agora, algumas décadas mais para frente, Hegel já está enterradinho, mas o pensamento dele persevera, nós vamos ter dois grupos que vão discordar de como ser hegeliano. Eles vão virar e falar assim, olha, Hegel está certo, o ápice é o Estado, viva o Estado, glória ao Estado alemão, glória ao Estado protestante, é muito bom ser protestante, vamos todo mundo ser protestante. Que é essa noção, né, de Estado absoluto e de moral cívica e tudo que a gente vai ver um século para frente desembocar no fascismo. Então o que é o fascismo? Essa ideia hegeliana de que nós somos um Estado, que você precisa ser patriota e que você precisa se sacrificar pelo Estado, e que é o Estado que defende a moral e os bons costumes, e que o cidadão de direito, aquele papinho todo que a gente está acostumado a ver, inclusive aqui no Brasil, com algumas pessoas que defendem ditadura militar e tal, não sei o quê, eles vão assumir essa bandeira hegeliana. E nós vamos ter um pessoal que vai ser o povo mais jovem, vai ter um grupo de jovens ali na universidade que vai começar a reunir para criticar esse pensamento hegeliano. Esse grupo vai ser organizado por Bruno Bauer. Esse Bruno Bauer, ele vai criar, então, um pensamento que nós chamamos de esquerda hegeliana. O que é a esquerda hegeliana? É o pessoal que vai dizer, olha, Hegel está certo, a gente está evoluindo e a gente chegou no Estado, mas o Estado não é o final do movimento dialético. A gente precisa continuar tendo uma evolução para a gente ir para uma sociedade melhor. Essa é a ideia do Bruno Bauer. O Bruno Bauer vai começar a incentivar jovens que estudam com ele a desenvolver pensamentos dentro dessa esquerda. E ele vai instigar dois jovens, que a gente precisa gravar o nome deles aqui. Feuerbach, ou Feuerbach, se for pronunciar mais alemão, né? Mas eu vou ficar com Feuerbach, que é o jeito que eu vejo a maioria dos sociólogos no Brasil falando. Feuerbach e Karl Marx. Karl Marx era coleguinha de andar no recreio com o Bruno Bauer. Ele ia no grupo de jovens do Bruno Bauer. E aí, só que eles não cantavam musiquinha e choravam. Eles ficavam criticando a direita hegeliana, sem deixar de ser hegeliano. E aí, o Feuerbach, ele vai dizer o seguinte, olha, o Hegel acertou ao dizer que existe uma luta dialética entre o mundo e Deus. Mas ele errou na ordem, porque na verdade, isso aí o Feuerbach falando, né? Porque na verdade não foi Deus que criou o mundo para ser melhor. Foi o homem que inventou Deus para tentar ser melhor. Porque o homem joga para Deus tudo que ele vê de melhor e fica tentando ser melhor por causa de uma ideia de um Deus que não existe. Então a gente consegue ver aqui que a esquerda hegeliana, ela flerta com o ateísmo. E isso faz a direita hegeliana, que flerta com o protestantismo, ficar maluca de raiva. Então a gente vai ver a esquerda hegeliana atacando a religião e atacando a direita hegeliana. Aí o Marx vira e fala assim, Feuerbach, você foi muito ateu, mas você não foi ateu o suficiente. Porque eu vou trazer uma novidade aqui sobre vocês. Quando eu estava fazendo filosofia, eu, Karl Marx, estudei muito Epicuro, que é um filósofo grego lá atrás que falava que tudo era feito de células, tudo era matéria. E para mim é isso, tudo é matéria. Então o homem não inventou Deus. Tira o espírito aqui do rolê, porque só existe o que é matéria. Na verdade, o mundo material está em movimento dialético com o mundo material, a partir da exploração. Então o homem não inventou Deus para entrar em movimento dialético com Deus. Não. O homem está em movimento dialético com o homem, quando o homem oprime o homem.
Quando o Marx faz isso, é tão escandaloso o que ele faz que ele é expulso da Alemanha. Porque a direita hegeliana fica por aqui com ele e até a esquerda hegeliana não consegue defender ele mais. Aí o Marx briga com o Bruno Bauer, novela. E aí ele sai de lá e vai para a França. Chegando na França, a gente tem alguns filósofos franceses, naquela ideia de glória do Estado alemão, eles estão pensando a glória do Estado francês, que é a revolução, liberté, égalité, fraternité, e eles estão tentando desenvolver uma sociologia, aí lembra do Auguste Comte, que eu tinha falado, que estava nesse contexto, né? Uma sociologia que cria uma sociedade mais justa. O Marx chega e fala, vocês não vão fazer uma sociedade mais justa enquanto vocês não destruírem a sociedade que vocês têm. Vocês são socialistas utópicos, porque vocês querem explicar o mundo, vocês não querem transformar o mundo. E aí o que vai acontecer? Os franceses vão brigar com ele, ele vai brigar com os franceses, ele vai ser expulso da França. Então ninguém aguenta esse homem, né? Ele é expulso para a Inglaterra, e chegando na Inglaterra, ele vai fazer amizade ali com o Engels, que é quem vai começar a financiar ele, e ele vai publicar o famoso manifesto do Partido Comunista, e vai começar a escrever as suas mais variadas obras, até que venha a sua obra-prima, que é o Capital. Os marxistas vão fazer uma diferenciação entre o que é o jovem Marx e o velho Marx. O jovem Marx, que explica essa metafísica materialista dele, e o velho Marx, que estuda o capitalismo segundo essa ótica. Só que essa divisão, ao meu ver, ela é uma divisão boba. Por quê? Porque não há diferença entre o velho Marx e o jovem Marx. O velho Marx, ele analisa o capitalismo ali no seu Das Kapital a partir dos princípios que a gente já vê ali no começo, na crítica à ideologia alemã, no Manifesto do Partido Comunista, ali no começo. Então, esse Marx é o mesmo que trabalha. E qual é esse mesmo Marx? Vamos lá, vamos estabelecer Marx em 3 pontos aqui para ficar fácil. Em primeiro lugar, Marx é materialista. Só existe o que é material para Karl Marx. Se não é material, não existe. Então você vem falar assim, por que que no Rio de Janeiro as pessoas usam abadá amarelo? Aí você fala, não, é cultural, é um costume, não sei o quê. O Karl Marx fala, não. Tem uma explicação material. Alguém incentivou financeiramente, alguém oprimiu alguém obrigou, alguém fez propaganda. Sempre tem que ter uma explicação material para Karl Marx. E quase sempre esse material vai ser financeiro. Dinheiro. Para Marx, então, só existe o que é material. Segundo ponto. Marx sempre vai... Ele não quebra totalmente com Hegel, porque ele vai trabalhar na linha evolutiva. Então, para Marx também, pior do que tá, não fica. Para Marx, o capitalismo é ruim, mas é melhor do que o feudalismo. Para ele, o socialismo é uma necessidade que nós temos, em que o Estado vai tomar os meios de produção e administrar, até as pessoas perderem seus preconceitos burgueses e aprenderem a dividir, e aí vai vir o comunismo. Então, para Karl Marx existe uma melhoria. O feudalismo é melhor do que a antiguidade, o capitalismo é melhor do que o feudalismo, o socialismo vai ser melhor do que o capitalismo e o comunismo vai ser o ápice do espírito absoluto. Tudo que o movimento dialético aspira e que nunca aconteceu de verdade. Por isso que eles sempre usam essa desculpa. Não foi comunismo lá na Rússia, não foi comunismo lá em Cuba. De fato, nenhum deles foi socialismo. Porque o comunismo só vai acontecer de verdade quando o socialismo desempenhar o papel que precisa, que é educar todo mundo a dividir bonitinho, a ser igualzinho bonitinho, a não se explorar mais um ao outro. Certo? E o terceiro e último ponto. Como Marx sempre trabalha na linha evolutiva, ele também sempre trabalha na linha de opostos. Para Marx, sempre vai ter um choque de forças contrárias. E esse choque de forças contrárias sempre vai ser uma relação de opressor e de oprimido. Então, resumindo, para Karl Marx a gente tem materialismo, evolução, então que é o materialismo histórico, né, e o materialismo dialético. Então, materialismo, evolução e luta de classes. Sempre. Com isso aí você pode ler toda a obra de Karl Marx e entender, e com isso você pode ler todos os autores marxistas e entender. E aí vem o pulo do gato agora, que eu estou falando demais para concluir, para chegar onde eu quero, que é, quer criar um movimento marxista? Vamos brincar de criar seu próprio movimento marxista. Você pega essas 3 coisas e insere na realidade.
Então vamos lá. Ah, eu quero fazer um marxismo dentro de casa, com a minha família. Então beleza, o que a gente tem na sua família? Você tem pai, mãe e filhos. Então primeiro, vamos fazer uma evolução histórica. A família de hoje é uma família melhor do que a de ontem, mas a família de amanhã vai ser uma família melhor. Segunda coisa, materialidade. Então não existe amor, não existe vocação, não existe nada disso. Só o aspecto material aqui. Homem, mulher, sexo. Terceiro e último aspecto, luta de classes. Precisa ter um opressor e um oprimido. Então quem vai ser o opressor? O pai da família. Quem vai ser o oprimido? A mulher e os filhos. Vamos brincar aqui agora, vamos criar um marxismo na sala de aula, joga na sala de aula. Não existe conhecimento, não existe cultura, não. É pura exploração financeira, tudo material. Evolução, a escola de hoje é melhor do que a da Idade Média, mas a escola do futuro que vai ser a escola boa de verdade. E como é que a gente vê os personagens aqui? Sala de aula tem professor e aluno. O professor é o opressor, os alunos são oprimidos. Então a gente precisa derrubar o opressor para os oprimidos dominarem. Qual é o nome da principal obra do Paulo Freire? A Pedagogia do Oprimido. Então, o professor oprime o aluno. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos tirar esse formato da sala de aula, em que os alunos estão virados para o professor. Vamos fazer um círculo, onde todo mundo é igual. O professor, na verdade, não está ali para ensinar, ele está para trocar conhecimentos com os alunos que também vão ensinar. E, na verdade, o professor não é nem alguém que ensina, ele é um facilitador, porque o aluno aprende com o aluno. Tá vendo? É essa coisa, vamos tirar o opressor. E a gente pode continuar fazendo isso com vários outros movimentos. Você pode fazer isso com o movimento LGBT, você pode fazer isso com o movimento negro, você pode fazer e criar o seu próprio movimento marxista do jeito que você quiser. É aí que vem o boom do negócio. Por quê? O marxismo, ele cresce na Europa no século XIX e XX, sobretudo no século XX, e a gente vai ter as mais variadas linhas marxistas na Europa. Na Inglaterra você tem Bernard Shaw, na França você tem Jean-Paul Sartre, você tem ali os mais variados pensamentos. E do mesmo jeito que o pensamento marxista cresce, o pensamento fascista corre atrás, lutando contra o pensamento marxista. Então é o período daquele ultranacionalismo das grandes ditaduras. Franco, Mussolini, Hitler, desgraceira toda aí. E na América, como é típico nosso, a gente importa depois que fica velho lá. Na hora que fica velho lá, a gente traz as duas coisas. Então a gente vai ter o ultranacionalismo, né, que vai culminar na ditadura militar, com aquela ideia de educação cívica, tudo não sei o quê, e a gente vai ter o marxismo. O marxismo, quando ele chega, ele encontra primeiro espaço no ambiente intelectual. Então a primeira coisa que os marxistas vão fazer é fugir e se recrutar na USP, que ainda estava surgindo ali. Né? O primeiro grupo de discussão marxista que a gente vai ter no Brasil, para vocês verem, quem participou dele foi o Fernando Henrique Cardoso. Faculdade de Sociologia. E tanto nesse ambiente intelectual, ele vai encontrar espaço no ambiente eclesiástico. Por quê? Porque os padres sempre tiveram pareados, pelo menos até então, com o pensamento intelectual. Os padres sempre foram grandes intelectuais. Isso muda depois, né? Hoje em dia a gente tem aí um clero, Deus o livre, mas porque não é o problema que o Leão XIII viu. O Leão XIII, quando foi analisar, ele percebeu ali na Europa, né, com uma visão bem europeia, né, de que os trabalhadores queriam ter direitos trabalhistas. E os trabalhadores perguntavam para Leão XIII se era justo fazer greves, participarem de sindicatos. E aí o Leão XIII vai vir com a Rerum Novarum, né, para trazer essas respostas. E aí, gente, eu acho isso fantástico. A Igreja Católica, ela sempre é temperante. Se você tem dúvida se a coisa é católica ou não, veja se ela é temperante. É impressionante como a Igreja Católica consegue ser temperante. Ela sempre mede muito bem a coisa. E aí o que a Igreja Católica vai falar? Olha, fazer sindicatos e organizar os trabalhadores e pedir para os patrões reivindicações é válido, não tem problema fazer sindicato. Isso é a Rerum Novarum, isso é o Papa Leão XIII falando. Fazer greve não tem problema. Exigir direitos trabalhistas não tem problema. E digo mais para vocês. Vocês podem, inclusive, criar um regime
criar uma política que priorize uma igualdade entre as pessoas sem lesar a propriedade privada, sem querer roubar do outro para ter, mas que procure uma boa distribuição, que é o que vai virar depois a doutrina social da igreja, que vai entusiasmar uma galera ali da geração, né? Então a gente vai ter o até então, né, Beato Pier Giorgio Frassati, que vai fundar o Partido da Doutrina Social Italiana, da igreja na Itália. A gente vai ter o Hilary Belloc e o Chesterton criando o distributismo, ou distributivismo, as duas pronúncias estão certas, né? Vão criar essa política embasada na Rerum Novarum. Então a gente vai ter o Gustavo Corsão empolgadíssimo também com o distributismo, tentando criar algo aqui para o Brasil. Então vão surgir políticas pensadas desse jeito. E aí o Leão XIII vai vir com a crítica dele ao marxismo. Ele vai dizer, olha, o pensamento marxista, o maior problema dele é porque a base dele está na inveja. Como é que ele instiga e funciona, né? Atiçando a inveja, o ódio. Então ele pega os oprimidos e barulha na cabeça dos oprimidos. Olha como o opressor tem e você não. Você deve odiá-lo. Então ele nunca vai trabalhar na situação de eu sou oprimido, ele é opressor, opa, vamos não ser oprimidos e vamos ser amiguinhos, vamos ficar iguais? Não, ele sempre trabalha na ideia de que eu preciso destruir o opressor, porque ele me ameaça, ele me faz mal. Ele tem o que eu não tenho. Então a base, e aí se você pega ali o Manifesto do Partido Comunista, você vai ver que ele incita esse ódio. E aí a gente pode pegar as mais variadas cartilhas e ver que elas sempre incitam o ódio. O feminismo incita o ódio ao homem, todo homem é um estuprador em potencial. Você pega ali sei lá, né? Você pega ali no caso da teologia da libertação, ela incita o ódio ao sagrado, ela incita o ódio à autoridade católica, ela incita o ódio aos paramentos. Então, ela é fundamentada na raiva. E aí o Leão XIII vai falar, é isso que faz o pensamento marxista ser nocivo. Porque ele não está fundamentado no amor, onde deveriam estar fundamentadas ideias cristãs. Ele está fundamentado na inveja e no ódio, no ressentimento. E eu acho essa sacada dele genial, porque ela é uma sacada que não é tanto filosófica, mas ela é de alguém que tem uma leitura completa da coisa, né? E esse pensamento de ódio, né, ele vira uma base para uma teologia que se diz fundamentada no amor, numa opção preferencial pelos pobres, mas na verdade ela está fundamentada em uma incitação invejosa nos pobres para com os ricos. Que os pobres passem a odiar os ricos, que os pobres passem a odiar as autoridades, que os pobres passem a odiar as pessoas que têm o que eles não têm. E aí o Leão XIII ele vai cravar de jeito genial o negócio, né, que é pegar São José, que é o patrão da igreja, nosso maior santo, e chamar ele de operário. Isso é de uma genialidade. Isso é de uma genialidade. Por quê? Porque São José não foi operário, São José foi carpinteiro. Dependendo do jeito que você traduzir, como algumas bíblias protestantes traduzem, foi pedreiro. Mas ele não foi operário. Mas operário é aquele que trabalha, é o trabalhador, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, é o operário, né? Então, quando o Leão XIII ele coloca São José como operário, é como se ele pegasse aquele sei lá, qual é o nome daquele, aquele obelisco pagão do marxismo e cravasse uma cruz na ponta dele e falasse, agora é católico, né? Porque ele pega São José operário, ou seja, ele mostra uma forma católica de ser operário, um modelo católico de ser operário, e coloca a data dele no dia 1º de maio, que é o feriado marxista, é o Dia do Trabalhador. É um feriado pensado de maneira marxista, fundado por partidos marxistas. E ele coloca, não, é a solenidade de São José Operário. Né? Enfim, a cruz naquela terra ali. Agora é terra de Santa Cruz, né? É terra de São José Operário. Então, assim, é genial, é genial. Mas, enfim, respondendo vocês, esse ódio invejoso, ele está no fundo da teologia. Então, se você pega ali uma obra, Uma Igreja, Carisma e Poder, por exemplo, do Leonardo Boffin, você vai ver que, além dessas questões materiais que eu falei, você sente um ranço, um ódio. Parece que ele quer incitar as pessoas a odiarem. Mas odiarem o quê? O pecado? Não, parece ser odiar outras pessoas. Não é uma teologia do amor igual ao fim de ser, ao dizer que tem uma opção preferencial pelos pobres. Porque ela incita a ter um ódio e um ressentimento para com os ricos.
Eu acho que é isso. E aí, professor, como o senhor já começou a adentrar na questão da doutrina social e o quanto ela vai diretamente de embate com o marxismo, né? Por quê? A gente fala sobre a doutrina social da igreja, fala sobre a integralidade do ser humano, enquanto que o marxismo ele foca somente nessa, entre aspas, opção aos pobres. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da doutrina social justamente nesse combate, nessa linha de frente contra as ideias marxistas. Perfeito, perfeito. Então, o Papa Leão XIII, quando ele traz ali a Rerum Novarum e funda, né, uma organização para trabalhar isso, e essa organização vai trabalhar depois um documento maravilhoso, o meu não está aqui, está lá no estúdio, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, vale muito o estudo dele, né? A gente vai ter diretrizes de uma igreja que é mãe e mestra, né? Para citar João 23 aqui, uma igreja que tem uma vivência muito grande, uma sabedoria muito grande e que sabe dar orientações de como viver em sociedade e como criar políticas. A doutrina social da igreja, apesar do que alguns colocam, ela não é uma política propriamente dita. Ela é um